Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma bênção estarmos juntos aqui mais uma noite para estudarmos a Palavra de Deus. E nós estamos na sessão final do primeiro livro de Crônicas. Como você tem acompanhado, quem tem aqui acompanhado os estudos das Segundas da Palavra, sabe que a última sessão do livro de Crônicas, do primeiro livro de Crônicas, trata dos preparativos para a construção do templo. O templo que nós sabemos que ficará a cargo de Salomão. Salomão será o responsável pela construção do templo, mas nos últimos dias de Davi, o rei prepara todas as coisas para que essa obra venha a ser concretizada por aquele a quem Deus escolheu, que foi Salomão. Davi entendeu que não era a vontade de Deus que ele construísse o templo em Jerusalém, a casa do Senhor, a casa de Deus, a casa de oração. Mas Davi, mesmo sabendo que ele não seria o responsável pela construção do templo, ele entendeu que Deus havia dado a ele, o rei Davi, uma missão. A missão de preparar todas as coisas, sejam as coisas materiais, os elementos materiais que seriam utilizados na construção do templo, os recursos financeiros, mas também nessa sessão que nós vamos estudar hoje, do capítulo 23 até o 26, e eu vou dar uma ênfase maior no capítulo 23, que é a introdução dessa parte em que os levitas são preparados para servir no templo. Então, o capítulo 23 de 1 Crônicas vai nos contar acerca dessa organização dos levitas por Davi. Esse é o papel aqui desse capítulo 23 que a gente estuda hoje aqui nas Segundas da Palavra, e é claro, como desdobramento do capítulo 23, nós vamos até o capítulo 26 fazendo algumas ponderações, algumas considerações importantes para entender esse momento aqui da história registrada pelo cronista aqui no primeiro livro de Crônicas. Eu peço que você agora ore junto comigo, curve a sua cabeça, fale com Deus agora e vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude nesse encontro, nesse estudo, a obter aqui o melhor proveito, a compreender a palavra do Senhor, a receber de Deus a iluminação, para que a palavra seja lida, conhecida, entendida por nós nesse encontro das Segundas da Palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede para juntos estudarmos a tua palavra. E te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir em cada pensamento e palavra, em cada letra que nós lermos aqui, que o teu Espírito transmita a nós a vida, aquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ao capítulo 23 de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, e o capítulo começa da seguinte forma, veja só, capítulo 23, aí na sua Bíblia deve ter aquele título em negrito acima do capítulo, e aqui na minha Bíblia está escrito os turnos e funções dos levitas. E o capítulo começa dizendo o seguinte: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38 mil homens. De 30 anos para cima, 38 mil homens. E aqui vai haver uma divisão, eu vou ler até o versículo 5. Ele vai dizer assim: destes havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mistério. Vamos parar aqui nesse versículo 5, e aí você vê a dimensão da organização de que trata o capítulo 23 e seguintes, até o 26, fala da organização dos levitas, sacerdotes, cantores e porteiros. Depois, no capítulo 27, nós temos os oficiais do rei. E eu vou deixar isso para
momento posterior para o nosso estudo. Mas o que é importante nós destacarmos de plano aqui no capítulo 23 de 1 Crônicas? O cronista introduz a organização dos levitas que é feita por Davi. O que é interessante nós notarmos aqui, logo no início desse capítulo? Davi já era velho, como diz o texto, farto de dias. Davi já estava com uma idade avançada. Na verdade, pelo relato bíblico, a morte de Davi foi aproximadamente aos 70 anos. O texto bíblico diz que Davi começou a reinar quando tinha 30 anos, ele reinou 40 anos sobre Israel, e a fase final da vida dele foi uma fase de muita dificuldade de saúde. Você vai ver lá nos textos de Samuel, 2 Samuel, né, o início ali de 1 Reis, você vai ver aquela reta final da vida de Davi, e realmente ele ficou com uma capacidade física bem debilitada, apesar da idade de 70 anos, que dentro da realidade do texto bíblico, a gente tem ali, né, alguns personagens, algumas pessoas que viveram muito mais do que 70 anos, mas aprove a Deus fazer dessa maneira, talvez pelas sequelas das batalhas, né, das lutas de Davi, o estresse que ele passou na vida. Então, aos 70 anos, ele cumpriu a sua caminhada, a sua jornada, mas esses momentos finais ele teve muita dificuldade de saúde, e o texto bíblico deixa claro isso, como nós já estudamos anteriormente. Mas o meu ponto aqui é que nessa etapa em que o filho de Davi, que é Salomão, começa a reinar, aqui no capítulo 23, veja, existe aqui uma corregência. Esse período aqui do versículo 1, sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Então, segundo os comentadores, os estudiosos, houve um período de corregência. Nessa fase final do reinado de Davi, uma corregência com Salomão. E depois Salomão vai reinar individualmente, né, de forma plena, após a morte de Davi. Mas existe esse primeiro momento de uma transição, de uma corregência com Davi e Salomão, aqui como o livro de Crônicas traz para a gente informação, e outros livros também que contam essa história, como eu já falei, 2 Samuel e 1 Reis, vamos falar um pouco também dessa história. Mas o que é importante aqui? A ênfase do cronista se transfere nessa sessão final aqui do primeiro livro de Crônicas, a ênfase do cronista se transfere da construção do templo para o pessoal do templo. Então, eu disse que Davi, mesmo já estando com a idade avançada e já, né, com dificuldades para governar sozinho, ele teve o cuidado de preparar os recursos materiais, mas também os recursos humanos para o templo. Os recursos materiais estão no capítulo 22, que nós já estudamos. E os recursos humanos, nós vamos ver aqui a partir do capítulo 23, e essa ênfase é importante. Davi organiza os levitas antes de o templo ser construído. Eu acho que tem uma lição importante para nós tirarmos já desse início aqui da narrativa, né? Davi tem a preocupação, ele se encarrega, claro que ele delega essas funções, mas ele organiza os levitas antes de o templo ser construído. Para quê? Para que, quando a estrutura estiver pronta, a estrutura física do templo estiver pronta, os levitas também estejam preparados para servir a Deus, auxiliando os sacerdotes, como você vai ver lá no versículo 28, versículo 32, o papel dos levitas é auxiliar os sacerdotes, bem como supervisionando as atividades da obra na casa de Deus, as atividades da casa de Deus em si, a obra de Deus realizada ali no templo, na casa de Deus. Então, os levitas têm essa função. E quando nós falamos em levitas, nós estamos nos referindo aqui aos descendentes de Levi,
a tribo de Levi, e aqui é uma dificuldade que o leitor normalmente encontra, né? Quando a gente começa a ler texto bíblico e vem listas, genealogias, nomes de pessoas, qual é a tendência do leitor moderno, que somos nós, eu e você? A nossa tendência é passar esse texto. Isso aqui não tem nada para me ensinar. Parece que a gente passa, né, tem uma tentação, passa por essa tentação de acreditar que determinados textos não são tão inspirados assim. Quando nós pulamos, irmãos, partes da Bíblia, isso aqui acho que não é interessante, eu vou pular. Nós estamos deixando de desfrutar da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus inspirou os homens a escreverem e que ficou registrado para o nosso ensino. Eu gosto muito daquela passagem lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, quando Paulo diz que tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que através da consolação, através da exortação, né? Consolação e exortação no grego é a mesma palavra, né? Que vem de paracletos, né? Alguém prestado ao seu lado. Então, através da consolação, do ensino, através do encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino, é o que reconhece o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, e eu tenho sempre como norte esse texto, quando eu me aproximo do texto bíblico, e não que a gente vai tentar garimpar, né, ou tentar fazer interpretações alegóricas, mas todo texto bíblico é inspirado, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para a admoestação, para a educação na justiça, como Paulo escreve a Timóteo, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, e é por isso que a Escritura toda é inspirada e é fundamental para as nossas vidas. Mas o que esse texto tem a nos ensinar? O que esse texto, cheio de listas de nomes, trazendo genealogias, né, referências históricas, o que esse texto tem para ministrar da parte de Deus para a nossa vida como edificação? Veja só, a palavra-chave do capítulo 23 é serviço, ministério. Queria que você lesse comigo o versículo 4. Por favor, leia o versículo 4. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, né? Então aqui ele está fazendo esse levantamento do censo. Aqui no versículo 4, você vai perceber que existe uma referência, né, ao serviço. Existe uma referência aqui à obra, ao trabalho na casa de Deus. Vamos para o versículo 24. Pula lá para o versículo 24. Diz assim, olha, 1 Crônicas 23, 24. São esses os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima, de 20 anos para cima. Então veja, encarregados do ministério da casa do Senhor, versículo 24. Leia comigo o versículo 26. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Versículo 26. Versículo 28. Olha o que diz o versículo 28. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. E por fim o versículo 32, leia comigo o versículo 32 do capítulo 23, 1 Crônicas, para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário e atendessem aos filhos de Arão, aos seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, o que você percebe nesses versículos que nós lemos, em especial 24, 26, 28 e 32? A palavra ministério, a palavra serviço. A palavra hebraica aqui é rabodá.
rabodá, ministério ou serviço, tá? E essa palavra é a palavra-chave para nós entendermos o capítulo 23 e os seus desdobramentos, né, até o 26 pelo menos, aí que fala dessa distribuição de organização dos levitas. Essa palavra, né, que é traduzida como ministério ou serviço, é a palavra-chave para a nossa compreensão, porque ela resume a tarefa dos sacerdotes e levitas. E é interessante, meus irmãos, que essa expressão hebraica, traduzida para a gente como serviço ou ministério, ela consegue conectar, ela consegue incorporar as duas ideias de trabalho e de adoração. É interessante. Eu queria que você parasse comigo e pensasse um pouquinho sobre isso. A expressão hebraica, rabodá, que é usada aqui, que se traduz por ministério ou serviço, ela compreende a ideia de trabalho e a ideia de adoração. Eu pergunto para você, o que que isso diz para você? O que que essa palavra, o que que essa expressão, que é a chave do capítulo 23, diz para mim e para você? Trabalho e adoração como expressões conectadas, sinônimas. Veja, a tradução para a gente é ministério, serviço, mas a ideia é de trabalho, a ideia é de adoração. Ao mesmo tempo em que a expressão é traduzida por trabalho, ele é traduzida como adoração, como serviço, como celebração, como o ministério sagrado. Então, eu acho que a gente pode tirar algumas aplicações, algumas lições desde já. Já nessa parte introdutória, a gente consegue tirar algumas aplicações para a nossa vida hoje. Nós que somos leitores modernos, nós que somos cristãos, fazemos parte da Igreja do Senhor, o que nós podemos aprender com esse texto aqui? Primeiro que Davi nos ensina, e o registro do cronista aponta para isso, que nós devemos priorizar a preparação das pessoas e não das estruturas. Veja só, não estou dizendo que a gente deve menosprezar, o que é necessário, as estruturas que são necessárias. Davi fez isso reservando os bens materiais. Mas você vai perceber que um capítulo é dedicado a isso e 3, 4 capítulos vão ser dedicados a organizar essa lista de funções e de pessoas que vão desempenhar esse ministério, esse serviço, que é um trabalho e adoração ao mesmo tempo. Então, isso nos ensina, primeiro, que nós como cristãos e nós como igreja devemos priorizar a formação de pessoas, devemos priorizar a preparação de pessoas e não priorizar as estruturas. Muitas vezes, nós estamos mais preocupados, mais voltados com as estruturas, com o aparato. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura. Alguns irmãos da igreja já têm lido esse livro e podem testemunhar. Quem quiser pode colocar no chat aí o seu depoimento sobre isso. Algumas pessoas já recomendei, já leram e estão aplicando. É o livro A Treliça e a Videira. A treliça e a videira. Nós precisamos da treliça. A treliça é a estrutura. A treliça é uma estrutura que é necessária, fundamental. Mas o importante é não deixar de desenvolver a videira. Por quê? Porque a treliça sem videira, ela não tem aplicação nenhuma. A treliça sem videira não serve para nada, ela é um enfeite. Então, trazendo essa aplicação a partir do texto, e para a nossa vida hoje, nós devemos priorizar a formação, a preparação de pessoas e não priorizar as estruturas. Irmãos e irmãs, as estruturas são importantes. Nós não vamos jogar fora as estruturas. A treliça é importante, mas nós precisamos cuidar da videira, alimentar a videira. A videira floresce. A treliça é uma estrutura necessária, mas a prioridade é a videira. E o que isso significa? Se você já leu o livro A Treliça e a Videira, e se não leu, eu recomendo, eu convido que você faça essa leitura, que vai ser muito proveitosa. O livro fala sobre discipulado. E
uma das funções ou missões ou atividades fundamentais da igreja, né? Você tem que ter uma pregação do evangelho, a proclamação do reino de Deus, você tem que ter o discipulado, o trabalho de discipulado que é fundamental, a evangelização são fundamentais, né, como a área de atuação da igreja. Mas falando sobre formação espiritual, falando sobre desenvolvimento, crescimento, preparação de pessoas, a ferramenta fundamental é o discipulado. Então, o texto nos ensina essa preocupação que Davi teve no final da sua vida, já com uma certa dificuldade de saúde. Ele priorizou a preparação das pessoas. Como eu falei, a ênfase do cronista sai da construção. Por esse tempo, a ênfase sai da construção e se volta para as pessoas. O foco sai da construção do templo, o foco sai do cimento, do tijolo, né, da areia, da argamassa e passa para as pessoas que vão servir a Deus no templo. Isso é muito importante nós considerarmos, né? Nós precisamos entender que essa prioridade deve estar em nós hoje, na nossa vida hoje como igreja. A preparação, a formação de discípulos, o desenvolvimento, o crescimento espiritual é prioridade na igreja. Nós somos igreja, mesmo que a gente não tenha uma estrutura muito forte, muito boa. Nós podemos ter uma igreja viva, mesmo sem muitas estruturas. A Igreja das Américas é um testemunho disso. Nós passamos pelo Clube Ginástico Português, nós passamos antes disso pela Union Church, nós passamos ali por lugares que nos acolheram e foram importantes para a nossa caminhada como igreja. Nós hoje temos um lugar estruturado, mas antes de termos um lugar estruturado, nós somos igreja, porque a igreja são as pessoas. E a prioridade da igreja é o discipulamento, é a preparação, é o investimento em vidas e não em estruturas, ainda que elas tenham a sua importância, né? E aí eu deixo aqui muito bem registrado, tudo bem? Então essa é a primeira lição, devemos priorizar a preparação das pessoas, né? E não as estruturas, né? Dentro de uma ordem de prioridades, as pessoas estão na frente. O nosso maior investimento tem que ser nas vidas, no discipulado e no trabalho, no crescimento espiritual do povo de Deus. E você percebe que a preocupação de Davi em organizar os levitas, né? Em estabelecer turnos, escalas, né, divisões de tarefas, para que o serviço, a adoração no templo do Senhor seja feito da maneira como Deus quer receber a sua adoração. Davi aprendeu essa dura lição. Você lembra da passagem em que Davi tenta levar a arca para Jerusalém? E aqueles dois rapazes, Uzá e Aiô, né? Você tem ali aqueles dois rapazes carregando a arca, Uzá e Aiô. Eles eram descendentes ali dos levitas, mas eles carregaram a arca da maneira errada. A arca foi trazida num carro de boi novo, mas não era essa maneira que Deus queria. E aí houve aquela tragédia que você já conhece aí dos estudos passados. Quem não viu, assiste lá a aula que fala sobre esse tema. Mas o importante é entendermos que a prioridade são as pessoas, é a preparação de vidas, é o investimento em vidas, para que nós, como filhos de Deus, possamos servi-lo, adorá-lo da maneira como Deus quer ser adorado. Segunda lição que a gente tira desse primeiro momento aqui do texto é que adoração e serviço são sinônimos. Pela palavra que eu já apontei para vocês aqui nos versículos 24, 26, 28 e 32. Rabodá é a palavra que é traduzida por ministério, serviço. Serviço e adoração são sinônimos. Isso não vai mudar, meus irmãos e minhas irmãs, lá no Novo Testamento. Não vai haver mudança quanto a essa ideia no Novo Testamento. Serviço e adoração são sinônimos, mas a gente tem que saber, a gente tem que compreender e discernir qual é a vontade de Deus para a gente. Porque serviço não é ativismo. Serviço não é ativismo. Serviço e adoração são sinônimos. Então, nós temos que entender isso, compreender essa questão. É interessante, eu vou citar aqui um autor, um comentador, que
comenta sobre o livro de Crônicas, e ele diz assim, é o Martin Selman, no comentário de Crônicas da editora Vida Nova, ele faz a seguinte observação. Talvez a importância principal para os cristãos seria enfatizar que o povo que serve a Deus é tão importante quanto o esplendor arquitetônico da construção na qual ele adora. Isso é interessante, né? Reforçando aquela ideia da prioridade que nós falamos. Selman, então, diz que talvez a importância principal para os cristãos hoje, para nós hoje, seria enfatizar que o povo que serve a Deus é tão importante quanto o esplendor arquitetônico da construção na qual ele adora. Interessante a fala, né, de Martin Selman comentando aqui esse texto de Crônicas. Agora, por que isso? E por que eu disse que no Novo Testamento adoração e serviço são sinônimos e continuam sendo sinônimos? Você vai ver que no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, Deus sempre procura verdadeiros adoradores. O desejo de Deus não é habitar em templos feitos por mãos humanas. O desejo de Deus não é simplesmente, né, habitar um local, ficar num local em quatro paredes, feitos pelo homem. É interessante a gente fazer um contraste, eu queria abrir um parêntese rápido aqui, para fazer um contraste entre o Deus da Bíblia e os deuses pagãos e os deuses do tempo do Antigo Testamento, dessa época de Davi mesmo. A ideia antiga quanto à religião e quanto aos deuses e aos templos era a seguinte, olha só, isso figurava lá na Palestina, no tempo de Davi, no tempo da formação da nação de Israel. Isso é uma realidade que acompanha até hoje determinadas religiões. Veja, a ideia desde a antiguidade é a seguinte, que o homem faz o templo para aquele Deus e ali naquele templo o homem faz uma oferenda. Qual é a ideia do templo, do espaço? A ideia do templo é que o Deus que é adorado fique naquele espaço e não saia daquele espaço. Qual é a ideia, então, da mentalidade religiosa antiga e que persiste até hoje? É que aquele Deus fica no templo, e ali no templo ele é alimentado, ele é adorado e são feitas oferendas a ele. De modo que esse Deus fique tranquilo, entre aspas, dentro do templo, ele não saia do templo. Por quê? Porque quando aquele Deus sai do templo, as calamidades acontecem, as desgraças acontecem. Era esse o pensamento antigo. Esse era o pensamento que vigorava em Canaã. E aí você tem os cultos, né, naquele período, né? Você vai ter para os filisteus Dagon, né? Você vai ter Baal, né, mais ao norte, né? A Baal é uma entidade que é comum na região da Palestina nessa época. A tradução de Baal é Senhor. Baal significa Senhor também. Então, aqueles adoradores de Baal, né, introduzido o culto a Baal ali por Jezabel, Acabe, né, no Reino do Norte, em Israel. Então você vai ver que o culto a essas entidades locais da Palestina é voltado a manter a entidade dentro, entre aspas, né, como se isso fosse possível, dentro daquele espaço do templo, sendo alimentado pelas oferendas, sendo ali servido pelos sacerdotes, para que aquele Deus não saia do templo. Essa é a ideia da adoração, da religião antiga, dessas visões, dessas religiões, né, pagãs. Qual é a visão bíblica? Qual é a realidade do Deus da Bíblia, do Deus de Israel? O Deus da Bíblia é aquele que é o Criador dos céus e da terra. O Deus da Bíblia é aquele que vai ser reconhecido até pelo próprio Salomão mais à frente, quando ele diz, nem o céu dos céus podem te conter, né? Como é que o Senhor habitaria nessa casa aqui feita por mim? É o reconhecimento de Salomão que mais à frente você vai ver aí no livro de Crônicas, o segundo livro das Crônicas. Então, você vai perceber que quando Davi se propõe a fazer casa para Deus, Deus fala, Davi, eu é que fiz casa para você.
Então, a ideia de templo para o Deus da Bíblia, para o Deus de Israel, veja, ela não é uma prioridade geográfica. Deus caminhava com o povo de Israel e a representação ali do tabernáculo, né, por que o tabernáculo estava no meio do povo? Para representar a presença de Deus. Mas Deus é o Deus de toda a terra, é o Criador do universo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele habita veja, nem o universo não é capaz de conter Deus. Traduzindo e parafraseando aqui a expressão de Salomão, nem o céu dos céus são capazes de conter. Quanto mais essa casa, essa casinha que eu fiz aqui, Senhor. Mas, veja, não é por isso que Deus não vai encher da sua glória. Não é por isso que Deus não vai visitar, né, o seu povo com a sua presença, derramando, né, da sua glória, enchendo a casa de glória. Não é por isso que Deus não vai fazer essa visitação. Deus faz, mas ele não é contido, ele não é limitado às paredes, às pedras, às estruturas. Então, isso é fundamental, porque desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu quero que você leia comigo João capítulo 4. Vamos lá para o Novo Testamento? João capítulo 4. Eu queria que você lembrasse do encontro que Jesus teve com a mulher em Samaria. E ela faz uma pergunta teológica importante para Jesus. A pergunta teológica que essa mulher faz é muito importante. Ela vai dizer assim, olha, lá no versículo, João capítulo 4, versículo 19. A mulher diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. João capítulo 4, 19. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, Gerizim, tá? Vós, entretanto, judeus, dizeis que em Jerusalém que é o lugar em que se deve adorar. A pergunta dela é fundamental. A pergunta dela não é uma pergunta banal, uma pergunta superficial. É profunda a pergunta da mulher de Samaria. Olha, o senhor é profeta, eu já entendi isso, o senhor é um homem de Deus. Ela não tinha ainda percebido que ele era o Cristo, ela vai perceber já. Mas ela, no primeiro momento, entende, vê Jesus como profeta, como homem de Deus, aquele que é autorizado a falar da parte de Deus. E ela faz uma pergunta teológica fundamental. Como é que eu faço? Onde é que eu adoro? É em Jerusalém ou é aqui? Porque nós temos uma controvérsia teológica, judeus e samaritanos, e eles não se dão, dentre outras coisas, por causa dessa controvérsia. Jesus responde, diz assim, olha, mulher, podes crer-me que vem a hora e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha a resposta de Jesus, a profundidade da verdade de Jesus para essa mulher, da revelação do verdadeiro adorador. Mulher, a verdade é que já chegou a hora em que nem em Jerusalém, nem nesse monte, nós vamos adorar o Pai. Deus procura verdadeiros adoradores. Ele está dizendo no versículo 23, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E veja, a resposta à pergunta teológica dessa mulher é fundamental, porque o desejo de Deus, a procura de Deus, entre aspas, o texto diz, Deus procura, então eu posso usar essa expressão, né? Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Mas Deus procura, Deus busca verdadeiros adoradores. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém, mas vem a hora, e já chegou, para mim e para você, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Independente da geografia, do lugar, da estrutura, da arquitetura, meu irmão, minha irmã. Então é por isso que a prioridade
aqui do capítulo 23 é mostrar que o investimento em vidas, que a preparação de vidas é a prioridade mais importante da igreja hoje. E nós precisamos entender isso e aplicar isso na nossa vida urgentemente. A prioridade são as pessoas, a prioridade são as vidas, as estruturas são secundárias. Então, Deus procura verdadeiros adoradores. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Avança um pouquinho aí comigo. Agora vamos ouvir Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Abra aí comigo, leia aí comigo. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. O que Paulo diz, hein? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que pergunta, hein? Retórica de Paulo. Meus irmãos, nós somos santuário de Deus. Nós somos a habitação de Deus, a casa de Deus, a casa do Senhor. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a pergunta que Paulo faz para mim e para você. Será que a gente esquece isso? Será que a gente... Eu não estou falando aqui para você ser um desigrejado, não. Não entra nessa ideia, não. Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar a igreja. Não, não é isso. Nós somos igreja. Coletivamente, nós somos a assembleia, a igreja, a comunidade. E individualmente e coletivamente nós somos templo. Nós somos a habitação de Deus. A casa de Deus somos nós. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos para 2 Coríntios 6,16. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Leia comigo, por favor. 2 Coríntios 6,16. Diz assim, olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está desafiando aqui os coríntios por causa de determinadas associações, de determinados vínculos, alianças. E Paulo vai fazer esse argumento dizendo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos, coletivamente, igreja, santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, o que nós percebemos? Desde o Antigo Testamento, e fica muito mais claro no Novo Testamento, que o desejo de Deus, a vontade de Deus é ser adorado em espírito e em verdade, por verdadeiros adoradores, independentemente da estrutura, independentemente do lugar, independentemente das condições arquitetônicas, as condições físicas, mas sim uma vida entregue, dedicada, lembrando que serviço e adoração são sinônimos. Serviço e adoração são sinônimos à luz do texto aqui de Crônicas. E agora vamos caminhar um pouquinho mais, falando um pouco sobre essa missão dos levitas, né? Por que o cronista deu tanta importância aos levitas? Por que há esse espaço dedicado aqui pelo cronista, do capítulo 23 até o 26, praticamente, ele vai falar só sobre essa organização dos cronistas, depois do 27 ele vai falar dos oficiais do rei. Por que o cronista conferiu tanta importância? Eu posso destacar com vocês 3 objetivos fundamentais do cronista, tá? 3 objetivos fundamentais do cronista. Primeiro é que ele tem como a intenção do cronista é retratar Davi como um novo Moisés. Que isso, Marcelo? É isso aí. É muito interessante essa analogia de Davi com Moisés. O cronista, lembra que a gente está no período pós-exílico. Lembra disso. A gente passa agora nessa fase da história, né, a gente está revivendo aqui em Crônicas a história
que começa aqui com o reinado de Davi, passa por Salomão. Você sabe que a centralidade do livro de Crônicas é voltada, né, a narrativa de Crônicas é voltada para instruir aqueles judeus que voltam do exílio da Babilônia, aqueles que são, né, autorizados a voltar, eles estão nesse retorno, eles estão reconstruindo a vida espiritual, eles estão reconstruindo a vida civil, eles estão se reorganizando como povo de Deus. E o que acontece? O cronista intencionalmente quer retratar Davi como um novo Moisés, como um segundo Moisés. Isso é muito interessante, porque Jesus também vai ter esse paralelo com Moisés no Novo Testamento. Você também vai ter essa relação entre Jesus, né, um novo êxodo, que é o fato de sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um novo êxodo, quando nós somos regenerados, quando vem o reino de Deus e nós somos transportados para o reino de Deus. Então Jesus também faz esse paralelo no Novo Testamento, há um paralelo também entre Jesus e Moisés. Mas aqui o cronista ele dá esse destaque, ele pinta esse retrato de Davi associando a figura de Moisés. Mas como assim? Que isso? Como é que a gente pode tirar essa conclusão? Veja só, Moisés foi aquele que Deus levantou como líder de Israel para instituir o culto. Lembra lá no tabernáculo as ordenações que Deus fez, as orientações, os detalhes do tabernáculo, do serviço. Moisés é o responsável por instituir originalmente o culto de Israel. Eles saem do Egito, meus irmãos, minhas irmãs, lembra que Israel passou 430 anos no Egito. Muito da sua vivência espiritual se perde no Egito. E aí, quando o Moisés sai com o povo do Egito, debaixo dessa mão poderosa de Deus, eles vão passar um tempo ali aos pés do Monte Sinai. É o que os teólogos chamam de ano teológico. O primeiro ano ali, depois da saída do Egito, não é um ano de peregrinação distante, não. Eles vão acampar aos pés do Sinai. E aos pés do Sinai, Moisés vai receber a lei, Moisés vai receber ali os mandamentos e transmiti-los ao povo, ensiná-los ao povo. De maneira que Deus começa a trabalhar essa nação como um povo sacerdotal. A ideia é essa. Israel é um povo sacerdotal, escolhido por Deus, separado por Deus, dentre as nações, para proclamar as virtudes de Deus, para ministrar diante de Deus. Essa é a ideia. Reis, né, um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal. Então, Moisés originalmente institui o culto. Claro que institui à luz daquilo que Deus deu a ele, entregou a ele. Mas Davi teve que fazer modificações. Davi teve que fazer modificações naquele culto originalmente instituído por Moisés, por causa das mudanças fundamentais decorrentes da ocupação da terra de Canaã. Então veja, uma mudança fundamental é que havia o tabernáculo. Quando Israel se divide ali, as tribos dividem a terra de Canaã e ocupam a terra, nós percebemos que há uma perda, né, daquela ideia do tabernáculo como o tabernáculo móvel no deserto. A arca fica em Siló, nós temos ali um altar em Siló, né, e você vai ver isso no período dos juízes e de Samuel, e aí Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, entendendo ali como sede do governo, do reinado, que seria o lugar também de se concentrar, se desenvolver essa vida espiritual. Então, Davi ele vai fazer essas modificações decorrentes dessas mudanças, né, que foram naturais, né, foram por causa dessa ocupação da terra e também do deslocamento da chegada da arca até Jerusalém, como nós já vimos nos capítulos anteriores. Eu queria que vocês relessem comigo 1 Crônicas 23, vamos reler 1 Crônicas 23, versículos 25 a 32, olha só.
Olha só que interessante como é que tem sentido isso que a gente está conversando aqui. Diz assim, olha, porque disse Davi, versículo 25 do capítulo 23 de 1 Crônicas, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Então veja, essa palavra-chave aqui do versículo 25. O Senhor deu shalom ao seu povo, o Senhor deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, ou seja, não existirá mais o tabernáculo móvel. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, versículo 27, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. Versículo 29, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha, para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda a sorte de peso e medida. Deviam estar presentes os levitas, deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento de holocaustos ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado. E para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, esses versículos que nós lemos do 25 ao 32 trazem um fundamento, um resumo, para nós entendermos que houve essa necessidade de uma reorganização do serviço da casa de Deus, sobretudo com a chegada da arca a Jerusalém e, é claro, com os planos, com as plantas que Davi entrega a Salomão para a construção do templo. Segundo motivo, segundo objetivo que a gente pode também destacar é que o cronista quer ressaltar, ele quer mostrar a contribuição de cada grupo levítico ao culto do templo. Veja, além de mostrar Davi como novo Moisés e explicar essa reorganização do serviço, o cronista também quer registrar a contribuição de cada família, de cada grupo levítico a essa realidade da estrutura do templo. Então, no capítulo 24, que a gente não vai ler, mas fica para o seu dever de casa, no capítulo 24, nós temos os sacerdotes e as suas divisões, os seus turnos. No capítulo 24, dos versículos 24 a 32, nós temos os levitas que auxiliam os sacerdotes. Capítulo 25, os músicos e os cantores. No capítulo 26, os porteiros da casa de Deus. Então, cada grupo levítico, sejam os levitas, sejam os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, sejam os músicos e cantores, e os porteiros da casa de Deus. Cada um tem uma função e uma contribuição. Cada um faz parte do serviço, do culto no templo, né, que é a casa de Deus. E você vai ter os tesoureiros no capítulo 27 e os oficiais também do capítulo 27, que vai ser, né, tema trabalhado à parte. Então, mas você percebe que faz parte dessa divisão de tarefas dos grupos levíticos, né, cuidar do serviço na casa de Deus. E aí você viu um pouquinho aqui dos levitas auxiliando os sacerdotes. Você tem os turnos dos sacerdotes, os músicos e cantores. O culto, ele agrega esse aspecto importante da música, do instrumento, do louvor. Isso, Davi teve uma participação importante. Você vai ver a Asaf, Gedutum, né? Os homens que são levantados ali para ministrarem, para tocarem com arte diante do Senhor. Então nós temos esse segundo objetivo. E o terceiro e último objetivo do cronista parece também... Lembra que o cronista é pós-exílico. Parece que essa narrativa do cronista também está associado às reformas de Neemias. Neemias é contemporâneo do cronista,
nesse movimento de retorno para Jerusalém. Lembra do livro de Neemias? Então, as reformas trazidas por Neemias, lá no livro de Neemias, você pode ler comigo? Vamos lá para Neemias capítulo 12. Vamos lá, mais uma leitura aí. Crônicas, Esdras, Neemias, Terjó. Então, depois de Crônicas, Esdras, Neemias. Então, Neemias vem um pouco depois aí, mas ele é contemporâneo do cronista. Neemias capítulo 12. Lê comigo, versículos 45 a 47, tá? Você vai ver aqui, no capítulo 12 de Neemias, é a narrativa sobre os sacerdotes. Versículo 45 até o versículo 47. Veja só, sacerdotes e levitas, tá? E executavam o serviço do seu Deus. Neemias 12, 45. E executavam o serviço do seu Deus, e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Então você percebe o seguinte, as reformas de Neemias fazem referência a essa reforma de Davi. Então as reformas trazidas por Neemias, que são importantes do contexto, né, da reconstrução do templo, da realização de uma nova etapa. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Você tem Esdras, que é sacerdote, que vai trabalhar também nessa questão do restabelecimento da vida espiritual, mas isso vai culminar com a construção ou reconstrução do templo em Jerusalém. E aí você vai ver os profetas desse período pós-exílico trabalhando esse tema. Neemias, então, faz um apelo à autoridade davídica. Ele faz essa lembrança. Há uma preocupação lá no livro de Neemias com a negligência dos levitas. Né? Tinha gente que estava abandonando ali o encargo, o serviço, né? Negligenciando os seus turnos. Você vai ver isso em Neemias no capítulo 13. Aproveita que você está em Neemias aí, capítulo 13, versículos 10 e 11. Olha só. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, olha o que Neemias diz: contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Meus irmãos, como o povo estava negligenciando a oferta, os levitas ficaram sem sustento e eles fugiram para os campos. Isso é importante, isso traz lições importantes para a gente hoje também, para a igreja. A necessidade, né, de nós não só investirmos na preparação de pessoas, e eu estou falando aqui não apenas em seminários, estou falando em geral no discipulado, mas também o investimento que é preciso ser feito para o serviço na casa de Deus, para que, assim como lá no início da igreja primitiva, né, Pedro e os outros apóstolos, eles, diante daquela dificuldade das viúvas, dos helenistas, que estavam desamparadas ali na distribuição dos alimentos na igreja, e aí Pedro diz assim: meus irmãos, julguem se é justo nós abandonarmos a palavra e termos que ficar agora na distribuição dos pães. Vamos eleger homens cheios do Espírito, para que eles venham se incumbir dessa tarefa importante, dessa missão fundamental. E aí você tem a instituição dos diáconos. Fazendo uma comparação, o ofício diaconal hoje, e desde a igreja primitiva, ele tem um vínculo com o trabalho dos levitas. O trabalho dos levitas que preparavam o alimento para os sacerdotes, que também eram sustentados pelo povo. Assim como também a necessidade de nós investirmos para o melhor desempenho do ministério.
naqueles que se afadigam na palavra. Paulo escreve isso e diz que dignos de dobrados honorários sejam aqueles presbíteros que presidem bem, sobretudo os que se afadigam na palavra de Deus, no ensino, na pregação. Então, isso é importante, nós termos essa, como Paulo chama de dupla honraria, redobrados honorários, esse cuidado, esse carinho, essa atenção especial com os nossos pastores, né, com aqueles que se labutam na palavra, se dedicam ao ensino, ao estudo, à pregação, à ministração, para alimentar o povo de Deus. Então, isso é fundamental. Então, resumindo aqui a história, a ênfase do cronista em colocar os levitas em um papel central como parte dessa renovação do culto a Deus. Como parte, como aspecto dessa renovação, uma manifestação da renovação desse culto a Deus. É por isso que o cronista dá ênfase, então, nesses capítulos que a gente está vendo, do 23 ao 26, principalmente, sobre a figura dos levitas. Tá? Mas vamos lá, eu falei um pouco da questão dos diáconos, né, e fiz um paralelo com os levitas. Né? É certo que, no Novo Testamento, o ministério levítico, ele desaparece. Raramente são mencionados levitas no Novo Testamento. Você vai ver, por exemplo, menção em Lucas capítulo 10, 32. Vamos lá? Lucas, Evangelho do Senhor, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 32. Leia comigo aí a passagem, né, que cita, né, Levita 10, 32. Vamos lá? Diz assim, olha, é a parábola, né, do samaritano, né? É a parábola do próximo samaritano. Eu não chamo de bom samaritano. Eu digo que é a parábola do próximo samaritano. Porque o que levou Jesus a falar essa parábola foi a pergunta dos fariseus ali, dos homens da lei, quando eles disseram, quem é meu próximo? Que Jesus fala aqui sobre a questão do próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles perguntam, o que é meu próximo? Aí Jesus explica com a parábola do próximo samaritano. Né? Então, o levita aparece aqui no versículo 32, capítulo 10 de Lucas, versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Então, veja, o Novo Testamento cita levitas, fala dos levitas, mas raramente eles vão aparecer associados ao serviço do templo. E aqui na parábola, essa é uma importante referência. João capítulo 1, versículo 19. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 19. A gente vai ver aqui a história de João Batista, né? Versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Então, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 19. Os judeus enviaram lá de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Então, uma outra referência. E a terceira referência que eu quero citar está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36. Leia comigo Atos 4, 36. Quem é que é referido aí? Você sabe, tem até música, né? Barnabé, né? José das Consolações, filho da exortação, Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Exortação e consolação são sinônimos, tá, irmãos? Levita, natural de Chipre. Então, Barnabé é citado aqui em Atos 4:36 como levita. Levita, natural de Chipre. Barnabé era aqui um apelidado, né? Barnabé é um apelido que é filho da exortação, filho da consolação. Barnabé era um encorajador. E aqui eu queria chamar a atenção para esse detalhe, meus irmãos, já caminhando aqui para as nossas considerações finais e trazendo também aplicações aqui para a nossa vida prática hoje. Então, eu reforço que no Novo Testamento, raramente são mencionados os levitas. E quando eles aparecem, né,
a associação com o trabalho no templo é meramente incidental. Você não vai ver a ênfase do Novo Testamento no ministério levítico. Por quê, Marcelo? E aí, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque você sabe de práticas hoje, de pessoas que têm a prática, chama o pessoal do louvor da igreja, por exemplo, de levitas, os levitas e tal, aqueles que tocam, que cantam, né? Em algumas igrejas são chamados de levitas. Eu não vou entrar nessa seara, nesse mérito, tá? Não vou discutir essa questão, mas o fato é que o Novo Testamento não dá essa ênfase. Ele não traz essa ênfase acerca do ministério levítico. A partir do Novo Testamento. De forma incidental, então, ele vai ser citado, como é o caso de Barnabé, que é um homem de Deus, uma bênção, faz parte ali, né, daquele grupo, né, de Antioquia. Ele caminha com Paulo viajando nas missões, e ele é citado como levita, mas não associando essa qualidade, essa condição dele como levita, necessariamente ao trabalho da igreja, mas é uma citação de maneira incidental. Então veja, por que isso acontece? Por que no Novo Testamento a figura do trabalho levítico, o trabalho dos levitas, ela vai sendo assim, ela não tem ênfase, ela é deixada de lado, literalmente. Primeiro porque a função dos levitas e sacerdotes se torna obsoleta em razão de Jesus ter aberto para nós um novo e vivo caminho através do véu. A primeira razão fundamental é essa, porque Jesus, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, ele nos chama a penetrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, leia comigo aí, Hebreus capítulo 10, versículo 20. Ele diz assim, vamos ler o 19? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, o que eu quero que você compreenda é o seguinte: quando o texto aqui da carta aos Hebreus faz referência à intrepidez, à ousadia pelo sangue de Jesus, e nós somos convocados, nós somos exortados, animados a entrar no santuário, não existe outro mediador, não existe a necessidade de um sacerdote para oficiar, para que a gente possa se aproximar de Deus. Isso é muito importante para nós hoje, meus irmãos. Por que que o ministério levítico se tornou obsoleto? Porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nós estamos em Cristo numa nova aliança. E ele é o grande sumo sacerdote. E nós temos a confiança de entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos que lá no tabernáculo e no templo de Salomão só poderia ser acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer aquele sacrifício. Mas, com Cristo e em Cristo, nós somos chamados a entrar, a nos aproximar, a entrar no Santo dos Santos com intrepidez, confiança. É uma ousadia que não é uma ousadia desrespeitosa, mas é uma ousadia da confiança, com temor e tremor, mas sabendo que foi o sangue de Jesus que abriu para a gente um novo e vivo caminho. É o sangue que nos aproxima, e é Jesus, né, cuja carne foi partida por nós, o véu foi rasgado de alto a baixo, que nos assegura a entrada e a permanência
no santuário. A entrada e a permanência do santuário. É por isso, meus irmãos, que hoje eu e você podemos acessar o Santo dos Santos e podemos permanecer nessa comunhão com Deus, na intimidade com Deus, sem a necessidade de um intercessor humano, sem a necessidade de um mediador humano, sem sacerdotes, sem intercessores, sem levitas. Eu e você temos pleno acesso a Deus pela fé, por essa graça, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu, isso é, da sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote diante do Pai. Ele diz, vamos nos achegar com inteira certeza de fé, com o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água limpa e mantendo firme a nossa confissão. Então, o ministério levítico caiu em obsolescência, ele não existe mais, ele foi superado pela nova aliança. Veja, hoje nós temos esse livre acesso. Então, é por isso que o Novo Testamento não vai dar essa ênfase. E é por isso que, dentro da perspectiva cristã, né, dentro da igreja, nós não precisamos literalizar as práticas cultuais do Antigo Testamento. Você entende o que eu estou dizendo? Nós não precisamos literalizar, materializar, literalmente, realizar aquelas práticas cultuais da lei cerimonial do Antigo Testamento, inclusive o ministério levítico, que foi superado, se tornou obsoleto por causa da nova aliança, na qual nós estamos hoje firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. Através do sangue dele é que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Uma outra razão histórica, eu dei a primeira razão teológica. Agora, uma outra razão que é histórica, no contexto do Novo Testamento, foi a destruição do templo de Herodes. A gente sabe que no tempo de Jesus havia o templo de Herodes, que era, né, ali em termos de referência para Jerusalém, era importantíssimo na vida religiosa. Mas com a destruição do templo de Herodes, ali quando Jerusalém vai ser destruída no ano 70 pelos romanos, o templo vai ser destruído, vai haver uma dispersão. Então veja, a partir da destruição do templo de Herodes, no primeiro século, já na era cristã, o templo ele deixa de ser referência. Ele deixa de ser uma referência cultual. Então isso também faz enfraquecer, leva ao esquecimento também do ministério levítico nesse período da igreja. Mas eu quero terminar com uma última consideração, trazendo para a gente uma visão da reforma protestante, né? Uma visão da teologia reformada. Uma das ênfases da teologia reformada é o sacerdócio universal de todos os crentes. E eu entendo que essa é uma das ênfases mais importantes mesmo. Meus irmãos, a gente sabe que é somente a fé, só a Escritura, só Deus deve receber a glória, somente Cristo, sabe? Mas nós também temos outros elementos importantíssimos trazidos, né, dentro do arcabouço teológico da reforma protestante. E eu acho que um dos mais importantes é o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque isso rompe com aquela visão medieval do intercessor, do mediador, de ter que confessar para alguém, sabe? Mas, infelizmente, eu digo infelizmente, a gente aqui no Brasil ainda tem uma forte influência dessa visão. E a gente, infelizmente, traz para a igreja evangélica, em geral, a gente vai ver nas igrejas evangélicas em geral, esse tipo de cultura da necessidade. Se você não for lá para ser orado pelo homem de Deus, não valeu nada. A oração forte é feita por aquele homem de Deus ali, né? Se você não confessar o pecado ali para aquela pessoa, para aquele sacerdote, então isso ainda está muito entranhado na nossa cultura religiosa. Mas a reforma protestante, ela tira essa necessidade de um intercessor, de um mediador humano, porque a ênfase é Cristo. E também, né, porque como é somente Cristo, eu e você somos chamados, à luz da Bíblia, a vivermos integralmente esse sacerdócio.
Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Vamos lá, 1 Pedro, depois de Hebreus, avança um pouquinho que você vai achar Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Leia comigo, por favor. Ele diz assim, olha, também vós mesmos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja, o nosso mediador é Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. Você não precisa de outro mediador. O sacerdócio santo somos nós. Pedro está dizendo, vocês são as pedras vivas. Ele está fazendo uma analogia com o templo. Aquelas pedras lavradas que você mais tarde vai ver lá na construção do Templo de Salomão. As pedras vieram prontas, lavradas, elas eram encaixadas ali perfeitamente. Que obra maravilhosa. Mas Pedro está dizendo, obra mais linda é você e eu. Obra mais linda é você que é pedra viva, é você que como pedras vivas, você e eu, nós somos edificados, casa espiritual, nós somos a casa de Deus, como Paulo já disse, nós somos casa de Deus para ser de sacerdócio santo. E é que Pedro mistura, né? Ele mistura a casa com o sacerdote. Ao mesmo tempo que nós somos templo, nós somos sacerdotes. Sacerdócio santo. Para quê, meus irmãos? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que bênção! Como isso é importante para a gente hoje. Então, o sacerdócio levítico ele foi superado. Agora, esse serviço agradável a Deus não é missão de uma tribo apenas. Ele não é apenas tarefa de um grupo, como foi feita a separação por Davi. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Nós somos as pedras vivas da casa de Deus e, ao mesmo tempo, o sacerdócio santo, para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos nos sacrificar, mas nós oferecemos a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, oferecer a Deus a nossa vida como uma oferta suave, um sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo somos nós. Versículo 9, Pedro completa dizendo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, minhas irmãs, que responsabilidade e que privilégio. Que coisa maravilhosa. Vós sois raça eleita. Ou seja, substituindo, né, aquela realidade do Antigo Testamento. A raça eleita é a igreja, somos nós, o povo de Deus. O sacerdócio real somos nós. A nação santa somos nós. O povo de propriedade exclusiva de Deus somos nós. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos hoje o sacerdócio santo. E é por isso que a teologia da reforma ela é tão preciosa ao nos ensinar o sacerdócio universal. Ela não está propondo abolir a dedicação aos ministérios pastorais, evangelistas, mestres. Ela não está abolindo a dedicação a esses ministérios, mas ela nos traz uma nova perspectiva, uma perspectiva de um livre acesso a Deus, uma perspectiva de que eu tenho a responsabilidade e eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Eu não posso delegar a outros a responsabilidade espiritual da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento pessoal com Deus. Nós não podemos negligenciar esse privilégio de sermos o sacerdócio real, a nação santa, aqueles que foram chamados por Deus para oferecerem
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E eu vou caminhando aqui para a nossa conclusão, porque a partir desse paralelo do Antigo com o Novo Testamento, nós aprendemos lições preciosíssimas, muito importantes para a nossa vida. E eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra. Eu queria que você entendesse que foi importante naquele momento histórico para a vida de Israel. E como eu disse no início desse estudo, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, versículo 4, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, fazendo o paralelo, aquele sistema todo foi superado. Aquele sistema se tornou obsoleto. Por quê? Porque Cristo trouxe uma nova realidade. O novo Moisés, o filho de Davi, trouxe uma nova realidade para a igreja, na nova aliança. E hoje, todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos e devemos ministrar diante de Deus com a nossa vida, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa palavra, sabe? Com uma vida que se torna uma oferta agradável a Deus. Que bênção, que privilégio, que bom que nós fomos alcançados por essa graça. A gente termina por aqui, nosso tempo já passou bastante, mas chegamos ao final desse nosso encontro de hoje, das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. No seu dever de casa, se você ainda não leu, leia dos capítulos 23 a 26, tá bom? E se prepare que no nosso próximo encontro a gente vai caminhar aí do 27 até o final, aí até onde der, para a gente trabalhar esses momentos finais do primeiro livro de Crônicas. Deus abençoe você, uma ótima semana, uma noite de paz, Deus abençoe sua família, sua casa, e a gente se encontra em breve na Segunda da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau!